Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Domingo. Estamos finalizando nossa semana de live. Nossas 2 semanas de live, né? Foram 2 semanas intensas aí. E hoje é a última live pra gente fechar com chave de ouro essas 2 semanas. Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui. Boa noite, Celiane, Márcia, Natália, Thalira, Letícia, a Dani. Como que vocês estão, meninas? Vou fixar o nosso tema aqui. Fixar comentário. Pronto. Então a gente está finalizando essas 2 semanas, porque a semana retrasada foi a Semana Livre da Endometriose, né? Então foi muito legal, chegaram muitas meninas novas aqui, foi uma semana assim de muito aprendizado, foi muito gostoso conhecer todas vocês que estão novas aqui. E aí na sequência a gente já abriu as inscrições para o programa Alimentação e Endometriose. Inclusive, as inscrições se encerram hoje, às 23h59, né? Então, eu tô fazendo essa live aqui pra gente poder fechar com chave de ouro, tá? Vocês gostaram de participar? Quem participou desde a semana da Livre da Endometriose? Coloca aqui pra mim. Oi, Sara, lindeza. Adriane. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. E se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem pra mim aqui na caixinha de perguntas, tá? Eu vou responder algumas perguntinhas de vocês e também eu quero falar sobre esse tema. Ontem eu comentei que eu ia falar um pouquinho mais sobre esse tema, que é nutrição e fertilidade. E a gente sabe que mulheres com endometriose podem ter problemas com fertilidade. Não são todas, tá? Não são todas, mas pode acontecer de 40% a 50% das mulheres com endometriose apresentarem dificuldade para engravidar. Nunca vão engravidar? Não, elas vão engravidar, mas precisa fazer o quê? Precisa ter cuidados especiais para essa mulher poder engravidar, né? Então a gente tem que pensar em alguns pilares que são importantes para essa mulher poder aí preparar seu corpo para engravidar, tá? E é isso que eu queria conversar com vocês. E aí, se vocês tiverem dúvidas, coloque aqui para mim na caixinha de perguntas, tá? As dúvidas que vocês tiverem. Boa noite, Camila, Letícia, Raquel, Daiane. Eu acho tão engraçado porque eu guardo a carinha de vocês. Eu guardo a carinha de vocês. E aí eu sempre vejo as mesmas pessoas aqui sempre comigo. Tem umas que estão sempre aqui comigo, participando, interagindo. Inclusive, eu queria, antes da gente falar sobre o assunto que eu preparei para hoje, eu queria muito, muito, muito dar as boas-vindas para as minhas alunas da turma 10. Eu nem tô acreditando que já tô na 10ª turma do programa Alimentação e Endometriose. Isso é muito especial pra mim. E a gente vai começar amanhã, tá? As alunas da turma 10. Até o final do ano a gente vai ter aí nossos encontros de mentoria e tudo mais. E alunas em geral, alunas da turma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se preparem que a gente vai fazer um encontro de todas as alunas da turma, tá? Vai ser provavelmente finalzinho de novembro. Olha lá, a Livinha da turma 10. Livinha da turma 10. Então vai ser provavelmente um encontro com todas as meninas. Eu vou preparar um tema bem legal, tá? E aí vai ser muito legal a interação, para vocês se conhecerem também, porque cada uma tá no seu grupo, né? No seu grupo do WhatsApp. Então, calma aí, gente. Beleza. Não. Então é isso, gente. Primeira vez aqui, Mib Leite, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Coloque as perguntinhas pra mim aqui, que eu vou respondendo, tá? Celiane de Pernambuco. Vai ser muito legal, Raquel, vai ser muito legal, porque como eu conheço todas vocês, eu sei que vai ser um encontro muito especial, que vocês vão poder interagir, eu quero trazer coisas novas, vai ser uma aula bem legal, tá? Bom, então,
recados dados, inscrições se encerram às 23h59, então dá tempo ainda de você entrar nessa turma 10. Essa vai ser a última turma do ano, tá? O ano que vem eu não sei quando eu vou abrir outra turma, e não sei se vou abrir, na verdade, o ano que vem. E se você tiver interesse, então entre nessa turma, na turma 10, tá? E aí eu queria saber de vocês, temos tentantes aqui? Porque hoje o assunto vai ser específico para fertilidade, pensando em fertilidade. Temos tentantes aqui? Se você está tentando engravidar, me fala quanto tempo você está tentando engravidar. Faz quanto tempo? Mais de um ano, menos de um ano? Porque, gente, o tempo, ele determina muito o sucesso da gravidez. A gente já sabe que quanto mais tempo essa gravidez demora, mais difícil de acontecer. É impossível? Não, porém cada vez vai dificultando mais, tá? É isso que os estudos mostram, que os consensos mostram. Então, quando a gente pensa numa mulher que está aí há mais de um ano e meio, principalmente que é uma mulher que tem acima de 35 anos, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, né? Por isso que se faz tão importante a gente cuidar dos pilares, cuidar dessa mulher como um todo. E principalmente na questão de nutrição. Não só da mulher, como do homem também. Às vezes eu vejo, né, como eu atendo muitas pacientes, tenho muitas alunas no meu programa, eu vejo que essa preocupação é mais relacionada com a mulher. E aí, o que eu vejo, né? Muitas vezes essa mulher que tem esse diagnóstico de endometriose, ela acaba se sentindo culpada, porque ela pensa que é só por causa dela, que o problema da infertilidade é ela que está ocasionando. Isso não é verdade, porque o problema da infertilidade é do casal. É o casal que tem que lidar junto com isso, né? Inclusive investigar se o homem também tem alguma outra questão, porque pode acontecer dos dois terem problemas, dificuldades, enfim. E eu percebo que os homens não participam muito, assim, sabe? Eu vejo muito as minhas pacientes, as minhas alunas, muitas, assim, que estão lidando sozinhas com isso. E é muito difícil lidar com isso sozinha, sabe? É muito difícil. Então, esse processo todo é difícil, é desgastante. E aí, quando a gente tem alguém que possa orientar a gente, ó lá, Livinha, eu sou tentante, tem 4 meses, dizem que é cedo para me preocupar, mas acabo ficando preocupada. Sim, é normal. A gente, na verdade, assim, quem aqui não parou de tomar um anticoncepcional e achou que ia engravidar no mês seguinte? Depois que eu parei, eu lembro do dia que eu parei de tomar, no mês que eu parei de tomar um anticoncepcional, eu lembro até hoje, eu tava na praia, lá em Florianópolis, e eu parei, tipo, em novembro, em dezembro eu fui viajar pra Florianópolis, eu lembro da cena, assim, e aí minha menstruação tava atrasada. Mas por que minha menstruação estava atrasada? Porque eu tinha parado de tomar o remédio, então estava totalmente desregulado meu ciclo, não é verdade? O ciclo fica todo desregulado. Eu falei, não, eu tô grávida, eu tava sentindo um monte de sintomas que eu tava grávida, tinha certeza. Fui na farmácia, comprei o teste, nada de grávida, tava negativo, o teste deu negativo. Então, a gente acaba criando essa expectativa, né? A gente pensa que a gente vai parar o remédio, porque com muitas mulheres acontecem isso, né? Ó, a pergunta da Celiane, quanto tempo após a cirurgia para engravidar? Celiane, geralmente quem vai te dar essa orientação é o seu médico, tá? Porque depende muito como foi essa cirurgia, depende se você teve outras coisas associadas que não só endometriose, né? Então, por exemplo, retirada de pólipo, de mioma, se você teve comprometimento intestinal. Então, é o médico que determina, mas geralmente com 90 dias eles já liberam já, tá? Inclusive, eu tenho uma paciente que engravidou 15 dias após a laparoscopia. 15 dias. Ela não fez não fez nem a quarentena, não fez nem o resguardo que o médico pede. Então, gente, é esse tenho 35 anos, tentante há 3 anos. Mib Leite, eu sei o que você sente, tá? Eu sei o que você passa, eu sei que não é fácil. Mas você tem que pensar que a sua idade é uma idade boa, né? E aí a gente tem que investigar. Você tem que investigar. Você já procurou um especialista em fertilidade? Já fez o check-up? Imagino que você já deve ter feito, né? O check-up de exames seus e do seu marido. Como que tá a sua alimentação? Como que tá o seu estilo de vida? Tá tendo muito estresse? Eu vou falar sobre isso. Então, isso é muito importante. E aqui que eu sempre falo, não tá dando certo desse jeito, como você tá vivendo, como você tá lidando com o seu estilo de vida, com o seu momento, vamos mudar. Tenta fazer alguma coisa diferente. E como você chegou agora aqui no Instagram, eu te convido depois a ler tudo que eu já postei aqui nesse Instagram,
assistir as lives, porque tem muita informação, tá? Tem o ciclo das sementes, que é uma estratégia super legal que você pode fazer para regular seus hormônios, caso seja uma questão de descontrole hormonal aí, entendeu? Então, o negócio é assim, se você desistir, você nunca vai saber. Então, por mais que é difícil, a caminhada a gente tem que persistir, né? Meu esposo, quando eu falei do programa, a gente decidiu juntos e ele disse pra mim te pedir uma suplementação pra ele também. Com certeza, Raquel, com certeza. Tá? Fiquem tranquilas, porque vai ter a suplementação também. É interessantíssimo o homem também fazer, não só a suplementação, também cuidar da alimentação, entendeu? Isso aí é muito importante. Roseli, lindeza, um beijo pra você. Gabi, sou tentante há 5 anos, nunca tomei anticoncepcional. Não vamos desistir, viu, Gabi? Boa noite, sou tentante há quase 2 anos. Quero melhorar a minha alimentação. Está com a agenda aberta, Ana? G. Cris Campos. Sim, minha agenda está aberta, tá? Minha agenda de novembro já está aberta. E você tem a possibilidade também de entrar no programa Alimentação e Endometriose, tá? Que é o programa online que você consegue, através do programa, você consegue tanto reduzir suas cólicas menstruais, os sintomas da endometriose e também aumentar a sua chance de engravidar. Por quê? Porque lá no programa você vai ter todo um acompanhamento, todo um passo a passo de como deve ser a sua alimentação. Você vai ter acesso aos cardápios específicos para cada semana. A gente vai fazer o desafio juntas, então a gente vai desintoxicar o corpo primeiro, depois fazer estratégias nutricionais. Nesse meio tempo vocês já vão usar a suplementação que eu vou passar, inclusive as meninas já vou passar a suplementação amanhã cedo vocês já vão ter acesso. O módulo 1 já está liberado para vocês já vão ter acesso à aula 1 do desafio, que é o desafio de desintoxicação, bem como o cardápio de desintoxicação, para vocês poderem se programar, lista de compras e tudo mais, para a gente poder começar juntas na nossa primeira mentoria. Então, Cris, você tem essa possibilidade. E aí, depois que a gente fazer esse desafio de 30 dias, que nós fazemos juntas, semana por semana, eu vou pedir os exames de sangue e essa é a parte onde eu consigo individualizar o atendimento, tá? O atendimento para cada aluna. Por quê? Porque eu vou solicitar os exames de sangue, aí a aluna me envia o resultado, eu analiso e faço uma estratégia, uma conduta específica para ela. Então, por exemplo, tem mulheres que não querem engravidar, tem outras que querem engravidar. Então, a suplementação ela vai estar baseada o quê? Na idade dessa mulher, quanto tempo faz que ela está tentando engravidar. Então, né, e relacionado principalmente com os exames. Então, se a gente vê lá deficiências de vitaminas, né, que é muito comum, vitamina D, vitamina B12, cálcio, ferro, de repente a gente encontra também desajustes dos hormônios da tireoide. Quando eu percebo isso, eu sempre aconselho a paciente procurar um endócrino, porque é ele que vai fazer esse acompanhamento. Então é bem completo, tá? Então você tem essas duas possibilidades. E as duas possibilidades, elas estão no link do perfil, no link azul do perfil. Então, o que você achar melhor para você, você clica no link do perfil para você poder ou se inscrever para o programa, que se encerra hoje as inscrições, ou fazer o agendamento da consulta, tá? E aí, o que eu sempre peço para tentantes, para quem tá pensando em fazer fertilização in vitro, o tempo ideal, gente, são de 90 dias, tá? O tempo ideal é 90 dias, tanto para as alunas também do programa, quanto para os pacientes. Porque é com 90 dias que a gente consegue perceber essa alteração dos exames, a gente consegue ter melhorias dos exames e a suplementação começa a fazer efeito, né? Porque não é uma coisa milagrosa que você começa hoje e amanhã já resolve. Né? A gente tem um tempo todo para processar o corpo, para se adaptar. Então, é um tempo bom de 90 dias. E, inclusive, esse tempo de 90 dias, ele está muito ligado ao quê? Essa pré-concepção. Eu falo sobre isso e é muito legal aprender sobre isso, que a gente chama de programação metabólica da criança, do bebê. Porque, gente, a gente tem que pensar que não basta engravidar. Não é só o fato de você conseguir engravidar. Você precisa engravidar, você precisa manter essa gestação até o final, de preferência uma gestação saudável, sem intercorrência nenhuma. O bebê precisa nascer saudável, né? E aí tem toda o desenvolver lá depois que o bebê nasce. Então, a sua alimentação, a sua suplementação, o seu estilo de vida 3 meses antes dessa concepção, seja uma concepção natural, seja uma concepção artificial, vai fazer diferença na vida do seu filho, principalmente quando ele estiver adulto. Então, mas vai fazer diferença como, Ana? Que é justamente isso, o que você come
vai fazer diferença em como esse bebê vai ser. Vocês já perceberam? Você já deve, quem tem contato com criança aqui, quem tem contato com criança pode perceber. Tem crianças que nunca ficam doentes. Nunca ficam doentes, nunca precisa tomar antibiótico, nunca precisa ir para o pediatra, para o pronto-socorro. Já tem crianças que estão sempre com o narizinho escorrendo, tá sempre doente, tá sempre no antibiótico. Isso aí tá relacionado com o quê, gente? Com o sistema imunológico da criança. Né? E isso deformado aonde? Na barriga da mãe e 3 meses antes dessa fertilização acontecer, dessa fecundação acontecer. Entendeu? Por isso que é importante. O desafio será gratuito, Ana? Não, o desafio não é gratuito, tá? O que foi gratuito, gente, foi a Semana Livre de Endometriose, tá? Que foi a semana retrasada, onde a gente fez ali os 4 vídeos, né? Para vocês entenderem sobre os alimentos, o que vocês podem comer, o que vocês não podem comer. Daqui pra frente, vocês vão fazer um investimento na saúde de vocês, tá? O programa é um programa pago, porque você tem acesso por 1 ano com o meu acompanhamento. Então, é um investimento na saúde de vocês. Então, não é gratuito, tá? Porém, existem condições facilitadas de pagamento. Você pode parcelar no cartão, você pode parcelar no boleto, enfim. Tem as informações no link azul do perfil, tá? Todas as informações lá. Certo, meninas? Ó, essa perguntinha aqui da Celiane. Pode comer arroz normal ou tem que ser integral? Então, assim, essa pergunta, eu recebo muito essa pergunta. Então, vamos conversar sobre isso, tá? Qual seria a diferença entre o arroz integral e o arroz branco, né? Basicamente, é o processo de refinamento que esse arroz passa. Então, o arroz estava lá, o arroz na sua forma bruta, digamos assim, e aí ele passa pelo processo de refinamento, por isso que ele fica branquinho. Nesse processo de refinamento, o que acontece? Ele perde vitaminas, minerais, fibras, ele perde um monte de propriedades. Resta alguma coisa ali? Resta, não é um alimento que tem calorias vazias, que a gente chama, não é esse o caso. Porém, ele tem menos propriedades, né, menos benefícios de nutrição e menos fibras do que o arroz integral. Então, é aquela questão, depende muito como que está a sua glicemia, depende muito da quantidade que você vai comer, porque, gente, tem que lembrar que não é porque é integral que você vai comer a quantidade que você pode, que você quiser. Né? Não é porque é uma coisa sem glúten, sem lactose, que você pode comer à vontade. Então, não funciona assim. Agora, existem mulheres que consomem o arroz branco normal numa quantidade equilibrada que não tem nenhum problema. Tá? Ele não é inflamatório para endometriose. Agora, se a sua glicemia estiver alterada, se você estiver com uma pré-diabetes, se você estiver acima do peso, aí é interessante você usar o integral. Entendeu? Então, tudo é uma questão de saber para quem que qual é a quantidade que essa mulher vai consumir. Por isso que tudo tem que ser individualizado, gente. Quando a gente fala assim, até parece que a gente é chata, né? Parece que a gente é chata e que a gente não quer falar e tudo mais. Mas é porque a dieta ela é uma coisa individualizada. Né? Na consulta a gente consegue o quê? Eu consigo saber quais são as preferências dessa mulher, como que é a rotina dessa mulher, quais são os objetivos dela. E aí a gente monta uma estratégia alimentar para ela, né? Que vai ser diferente de outra mulher, certo? Perguntinha da Tati. Meu filho foi através da fertilização depois da segunda tentativa. Há 1 ano tentei novamente e não consegui. O médico da fertilização disse que tinha tudo para dar certo. Pode ser devido à minha endometriose? Então, Tati, você já engravidou uma vez, né? Na segunda tentativa. A gente sabe que o resultado da fertilização in vitro ele não é 100%, né? Inclusive, dependendo da idade, a gente vê aí uma taxa entre 50% e 70%, né, de chance. Então, sim, a endometriose é um fator que pode prejudicar. Por quê? Porque a endometriose acaba prejudicando a qualidade dos óvulos. Esse que é o grande problema, né? A qualidade desses óvulos. Então, pode ser que sim, pode ser que seja, pode ser um outro fator que você deveria investigar. Quais outros fatores? Um mioma, né? Miomas uterinos, pólipos, enfim. Então pode ter outra coisa associada, não só endometriose, né? Mas você já engravidou uma vez, então isso é um sinal muito bom. E foi na segunda tentativa, então de repente uma segunda tentativa para a segunda fertilização seria interessante também. E aí fazer o quê? Se preparar diferente do que você se preparou.
né? Se preparar o quê? Com a alimentação, com o estilo de vida. Não só você, como seu marido também. E aí tem que ver se você tem ainda, né? Se você ainda tem embriões congelados, se você vai começar todo o processo de novo. Se você for começar todo o processo de novo da captação de óvulos, a minha indicação é que você, antes de captar esses óvulos novamente, se faça um programa, faça uma conduta de no mínimo 3 meses ali de alimentação e suplementação para você ter um resultado diferente, tá? Então, para fertilização é muito complexo, é muito individual. Por quê? Porque tem meninas que o problema foi não conseguiu fertilizar esse espermatozoide, não conseguiu fertilizar esse óvulo, não chegou na fase de blastocisto, ou então pode ter sido uma falha na implantação, que foi depois da transferência. Então, tem que analisar cada caso, tá? Tem alguma opção para substituir o açúcar? Sim, Letícia. A indicação é que você use adoçantes naturais, tá? Então, tem alguns tipos de adoçantes naturais que são mais saudáveis. Inclusive, as receitas, todas as receitas que estão no programa, elas são feitas com adoçantes naturais, tá? Pra gente tirar o açúcar da nossa vida. Arroz nenhum, nem integral, nem branco. Não entendi isso, não entendi o seu comentário. Você está querendo dizer que não pode? Se você está querendo dizer que não pode, pode sim, tá? Pode sim, não tem problema. Arroz e feijão, gente, eu acho engraçado. Olha lá, tem 3 embriões congelados ainda. Então, Tati, é isso, é fazer esse preparo para sua próxima transferência. A gente fazer um preparo o quê? De deixar esse endométrio mais receptivo, tá? Eu vou te orientar, depois que a gente terminar essa live, assista a live que eu fiz com o Dr. Décio Teshima, e ele falou muito sobre, ele fala sobre medicina chinesa, e ele falou sobre acupuntura e coisas que podem potencializar essa transferência, podem ajudar nessa transferência, tá? Então, se você tem 3 embriões congelados ainda, ó, você tem grandes chances, né, na segunda tentativa de você engravidar. Quanto mais tentativas, maior vai ficando o número de sucesso, entendeu? Para quem tem endometriose, pode consumir açúcar mascavo ou açúcar demerara? Então, Mayara, é o que eu acabei de responder em relação ao açúcar que a outra menina comentou. O ideal é que vocês utilizem adoçantes naturais, tá? Essa é a minha indicação. Leite desnatado pode ser consumido? Pergunta da Luciana. Luciana. Aí até entra numa das questões que eu vou falar para vocês aqui sobre algumas dicas sobre a fertilidade em si, né? Que é o quê? É interessante, tá? Reduzir a lactose. É muito interessante, porque a gente percebe que mulheres com endometriose acabam tendo mais intolerância à lactose, uma sensibilidade maior. Não são todas, mas acontece, né? E aí, se for um leite desnatado sem lactose, seria mais interessante. Ou então você usar leites vegetais, tá? Fabiana, quem tem endometriose pode consumir aveia? Pode. Uhum. Aveia pode. Inclusive, sabe uma coisa muito legal de vocês fazerem? É aquele overnight. Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Que você faz você monta no dia anterior e você deixa ela à noite para você poder comer de café da manhã. Então, como que é? Você usa um tipo de leite, de preferência leite vegetal. Aí você escolhe as frutas que você gosta, tipo banana, morango, e coloca 1 ou 2 colheres de aveia e essa aveia ela vai encorpar, né, no leite e você come no dia seguinte. Fica uma delícia, é uma opção legal aí de café da manhã. Porque vai te trazer a saciedade, vai te trazer o carboidrato bom da aveia, né, as fibras das frutas. Farelo de aveia liberado, pode consumir. Aveia em flocos, farelo de aveia, farinha de aveia. A gente é mais propensa a ter síndrome do intestino irritável e desbiose, por quê? Além desse peso, a gente ainda sofre com sintomas gastrointestinais. Então, Nath, não dá pra gente saber se é a questão, possivelmente, tá? É a questão da desbiose, desse desajuste, dessa microbiota intestinal comprometida, que pode ser um dos fatores para desenvolver endometriose, tá? Um dos fatores. Não é o fator isolado, mas pode ser.
E é tudo muito próximo, né? O nosso sistema reprodutor, né? O útero, os ovários, as trompas, é tudo muito próximo do intestino. Então, se a gente tem inflamação ali, é, isso pode, né, acarretar para sintomas gastrointestinais, como você falou. Por isso que é tão importante aí, não só para endometriose, tá, gente? Aqui entra também a questão da fertilidade, que é cuidar da parte intestinal. É muito importante isso, né? A gente às vezes não dá a devida importância. Então, o nosso sistema, né, gastrointestinal, ele não é simplesmente para a gente poder fazer cocô, para a gente evacuar. Ele tem toda uma questão de produção de bactérias saudáveis, de produção de bactérias que vão trazer para a gente as sensações de bem-estar, as sensações de quando você, né, consegue ter essa liberação hormonal de bem-estar. Ele é responsável também pela questão imunológica, como que está a sua imunidade, está totalmente associado com o intestino, né? Então, a gente tem que redobrar os cuidados. Aí existe todo o protocolo para você redobrar os cuidados, né, com essa desbiose. A desbiose, se não tratada, pode evoluir para candidíase, por exemplo, de repetição, que eu escuto muito, sabe, essa queixa das pacientes, entendeu? Que tem essas candidíases de repetição. O que é isso? É o sistema imunológico que não está fortalecido. A gente tem que fazer o quê? Fortalecer esse sistema imunológico, né? Não só candidíase, tem muitas meninas que reclamam de afta, né? Fica doente com facilidade, ou seja, é um sistema imunológico frágil. Então a gente tem que. Como que a gente vai conseguir fortalecer isso? Através do seu intestino, tá? E é por isso que eu sempre falo: não adianta a gente comprar essas pílulas mágicas que gente, eu vejo, eu não vou falar o nome do produto, mas tem um produto aí que tá passando uns patrocínios, uns posts no Instagram, que é assim, um produto caríssimo, e aí eles mostram lá que a menina tomou 30 dias essa cápsula e engravidou, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não existe uma pílula mágica, não é só uma coisa que determina essa gravidez, entendeu? E nada adianta você usar a suplementação, seja essa que a composição não é muito interessante, ou seja, a que eu vou passar para você, por exemplo, no programa, se a gente não fazer esse cuidado com o seu intestino antes. Porque é no intestino que vai fazer essa absorção dos nutrientes. É o intestino que faz a absorção. Então você vai estar gastando dinheiro fora. Você vai estar comprometendo ainda mais o seu intestino, entendeu? Por isso que tem que cuidar, tá? Esse é o primeiro passo para você poder aí também potencializar a sua fertilidade. Cuidar desse intestino. A gente sabe que os novos estudos, inclusive, como eu tenho lido bastante, né, sobre os processos da fertilização e tudo mais, olha que interessante, os estudos estão mostrando que a gente tem uma microbiota intestinal, isso já se sabe, né? Uma microbiota intestinal, e essa microbiota intestinal que a gente tem reflete na microbiota intestinal de dentro do útero. Desculpa, na microbiota do útero, não intestinal do útero. Então, como que são esse equilíbrio das bactérias boas do seu intestino vai ser como vai ser a microbiota de dentro do seu útero. E isso está totalmente relacionado com o sucesso dessa implantação do embrião. Está totalmente relacionado. Ou seja, boas bactérias, né? Ter esse equilíbrio ali entre as boas bactérias é fundamental também para engravidar, tá? E aí, gente, falando especificamente da fertilidade, tá? Ó a perguntinha da Kati. Devemos tomar ácido fólico quando estamos a tentar engravidar? Sim. Ácido fólico. Vou falar rapidamente aqui então sobre a suplementação que eu acho que é interessante para quem está tentando engravidar, tá? Ácido fólico é fundamental. Só que tem um detalhe importante do ácido fólico, não sei se todas vocês sabem, tá? Que é o seguinte: o ácido fólico ele é a forma bruta desse composto. O nosso corpo ele consegue sintetizar esse ácido fólico nos processos, né, de síntese que acontece no nosso corpo e ele vira o metilfolato, tá? A forma ativa do ácido fólico se chama metilfolato. Porém, existem algumas mulheres que têm falhas genéticas e não conseguem fazer essa síntese. Existe um exame para a gente poder ver se você... Eu não sei o nome do exame, não vou lembrar agora. Mas existe um exame que você consegue detectar se você tem essa falha genética. E aí, para não precisar, né, vou ter que fazer o exame e tal para ver, já existe metilfolato na forma ativa para você suplementar. Tanto o suplemento que você faça manipulado, que é o que eu geralmente faço, tá?
para as minhas pacientes, ou o que você compra na farmácia. Existem produtos de farmácia também. Só é importante vocês olharem os produtos da farmácia, a composição, tá? Eu mostrei esses dias nos stories algumas composições bem ruins de vitamina D, porque na vitamina D não deveria ter nada, só deveria ter vitamina D. De preferência no veículo oleoso, que ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela precisa de gordura para poder ser absorvida. Mas esse composto lá da farmácia, que eu não vou falar o nome, obviamente, tem o que na composição? Corante, óleo vegetal. Então, a indústria muitas vezes coloca isso. Então, às vezes é difícil a gente encontrar um produto que tem uma composição boa, tá? Existe, não vou falar que não existe nenhum. Mas, de preferência, a minha orientação é que você faça manipulado, tá? Para você não ter risco aí de se contaminar. Porque, eu tô tomando a vitamina D aqui, só que eu tô ingerindo corante amarelo, por exemplo, junto. Não faz sentido, entendeu? Você tá intoxicando o seu corpo da mesma forma. Eu mostrei esses dias da Coenzima Q10. Então tinha lá na prateleira da farmácia a Coenzima Q10, uma marca, né, super cara, e a composição, gente, uma lista imensa de ingredientes. Imensa. Então assim, Coenzima Q10 é só Coenzima Q10. Quando a gente prescreve na farmácia, vem só a forma que você prescreve ali, entendeu? Naquela cápsula, na quantidade que você quer. E não com um monte de aditivos. Sério, tinha um livro, tinha um tanto eu mostrei, inclusive tem os stories que estão salvos. Então, isso tem que olhar, tá? Agora, então, só voltando a responder a sua pergunta, ácido fólico é fundamental 3 meses antes de você começar as tentativas de engravidar. Para quê? Para quando você engravidar, você já ter essa reserva ali de metilfolato no seu corpo para poder fazer, porque já começa um desenvolvimento intenso o embrião, né? Principalmente o primeiro trimestre, o desenvolvimento é intenso. Então, tudo que o bebê, tudo que ele precisa para poder fazer o desenvolvimento, esse primeiro trimestre, que é a formação do tubo neural, tudo certinho, sistema cognitivo, sistema nervoso, sistema visual, ele vai sugar essas vitaminas da onde? Do seu corpo. Então, por isso que você tem que estar bem nutrida. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Ana, a gente pode tomar super coffee? Então, Nath, é, a gente não pode simplesmente pelo fato da cafeína, tá? É um café que eu sei que a composição é muito boa, ele tem fonte de gordura também, eu sei que ele é muito gostoso, muitas pessoas falam sobre esse café, mas a questão da cafeína que pode impactar bastante. Se você sente dor, pode aumentar essa dor. Se você quer engravidar, não é interessante você consumir cafeína. Então, por esse fato só, entendeu? Não que seja um produto ruim, muito pelo contrário, eu acho que é um produto muito bom. Mas ele pode potencializar aí, né, sua ansiedade por conta da cafeína, suas dores. Então, é de se considerar, tá? A minha indicação é que vocês utilizem café descafeinado, ok? Bom, e aí, falando especificamente da fertilidade, né? Então, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar como que está a nossa alimentação como um todo, né? E eu sei que é muito difícil a gente fazer muitas mudanças. Só que o que eu vejo é o seguinte: muitas meninas falam, eu tô tentando engravidar já faz 3 anos, não consigo, já fiz fertilização, já fiz um monte de coisa, não consigo. Aí eu vou investigar, vou perguntar como tá a alimentação, né? Alimentação totalmente errada, com alimentos industrializados, com gorduras trans, né, com fast food, com muita bebida alcoólica. Então, isso pode estar comprometendo, pode estar ajudando nessa demora do seu bebê. Né? Por quê? Porque isso pode estar mostrando que você não tem nutrientes adequados para ter um óvulo de qualidade. Então, se um óvulo de qualidade está ali, um óvulo sem qualidade está ali disponível para o espermatozoide fecundar, ele fecunda e não consegue fazer uma formação de um embrião que seja compatível com a vida, o próprio corpo vai eliminar, né? Então, isso se faz para ter o sucesso, para ter a gravidez, a gente precisa de de um óvulo de boa qualidade e de um espermatozoide de boa qualidade. E a gente vai conseguir melhorar como essa qualidade, potencializar como? Através da alimentação e da suplementação. Porque eles são formados de nutrientes, essas células, né? São formadas de nutrientes. E aí, assim, não é que você não vai poder comer nunca mais nada, né? O que eu indico, o que eu oriento é o quê? É o equilíbrio. É o equilíbrio, entendeu? A perguntinha da Marciana. Boa noite. Tenho feito o ciclo das sementes e venho sentindo muitas fisgadas nos 2 ovários. Tem alguma relação? Então, hum,
tem que observar, né? Essas fisgadinhas, se for uma coisa assim, um mês é uma fisgada no ovário direito, no outro mês é uma fisgadinha no ovário esquerdo, pode ser sintomas da ovulação. É comum, né? Tem gente que consegue até saber exatamente o momento que o ovário tá expelindo o óvulo. Então, isso é uma coisa. Agora, fisgadas que estão te incomodando, tá? Porque o que o ciclo das sementes faz, gente? Qual que é o objetivo do ciclo das sementes, né? É ajustar os nossos hormônios de forma natural. Então, o que ele faz? Ele consegue diminuir a quantidade de estrogênio, que a gente sabe que é muito alta no nosso corpo. Então, a gente consegue ter essa redução aí do estrogênio. E a gente consegue aumentar a progesterona. Fazendo seguido certinho, né? 3 meses é esse resultado que a gente consegue ter. Então, só de você ajustar os hormônios já é uma coisa muito boa, porque isso pode te ajudar muito com o quê? Com a redução das dores, redução dos sintomas e ainda aumentar a sua chance de engravidar. Porque você vai estar com progesterona ali no seu corpo circulante, vai estar disponível para você poder, se caso acontecer essa fertilização ali do óvulo com espermatozoide, vai conseguir fazer uma implantação adequada por conta da progesterona. Agora, se isso está te incomodando, eu sugiro você interromper, né? E ver se volta ao normal. Ou então, se você interromper e não voltar ao normal, você continuar com essas fisgadas, é interessante você procurar seu médico, tá? Fisgada leve, uma sensação, um incômodo leve, geralmente é de ovulação. E é sempre um mês de um ovário, o outro mês de outro ovário. Nunca dos 2 ovários juntos, tá? Agora, se for isso, pode ser também que o ciclo das sementes pode estar estimulando a sua ovulação, entendeu? Isso também é legal, é interessante, né? Mas se tiver uma coisa que tá te incomodando aí, não é bacana, tá? Daí eu sugiro você interromper por um tempo, ver se melhora, ou então procurar seu médico. Pergunta da Livinha. Ana, eu tenho problema com insônia e durmo pouco. A minha ginecologista passou para tomar melatonina. Qual a sua opinião sobre esse medicamento para quem é tentante? É maravilhoso, tá, Livinha? Maravilhoso. Para quem é tentante, para quem tem endometriose, tá? Já tem bastante estudo relacionado com a melatonina e sucesso na fertilidade, tá? E agora a nutricionista pode prescrever melatonina. Antes a gente não podia, era só o médico. Agora a nutricionista pode fazer também. Então, eu vou começar a fazer também a prescrição de melatonina quando a paciente relata. A gente vai tentar coisas antes, né, de fazer essa prescrição. Então, dá pra gente fazer a higiene do sono, ajuste do uso de telas, colocar um chá, enfim. Mas a gente vê que não melhora, que a insônia persiste, aí é interessante você usar a melatonina. Só que eu vou até aproveitar e te dar uma dica, tá? Que é interessante. A melatonina, quando você precisa tomar todos os dias no mesmo horário, eu creio que a sua médica deve ter te orientado dessa forma. Tem que ser todos os dias no mesmo horário. Não é assim, vou tomar melatonina, vou continuar fazendo minhas coisas, vou continuar andando pela casa, vou continuar lendo e vou esperar o sono bater. Não, tem que tomar, de preferência já tá no escuro, né? Com as luzes apagadas, deitadinha na cama para poder fazer efeito, tá? Porque ele não é um sonífero, né? Que você tome já e você já dorme. Ele vai induzir o seu sono, mas demora um tempo para reagir. Então, o ideal é que você tome sempre no mesmo horário, tá? E de preferência que você já esteja no escuro, ok? Mas que bom que ela te passou e eu creio que vai ajustar a sua insônia. Mas a gente vai falar sobre isso, tá bom? Fica tranquilo que eu vou te dar muitas orientações sobre a higiene do sono durante as nossas mentorias, tá bom? Fica tranquilo, a gente vai falar sobre isso na nossa primeira mentoria, inclusive. Por que o sono é tão importante para quem quer engravidar? Ele está totalmente relacionado. Se você tiver uma qualidade de sono adequada, já é um ponto positivo para quem é tentante. Porque a nossa liberação dos hormônios para induzir a ovulação, para liberar os hormônios, principalmente progesterona, para fazer a implantação do embrião, acontece no período noturno, gente. E aí a melatonina é como se fosse o maestro da orquestra. Ele vai desencadear toda a produção hormonal depois. Então, é muito interessante, tá? Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Fique tranquila, tá bom, Livinho? Vai dar certo. Boa noite, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Olá, Silvia, seja bem-vinda. Pã, Luciana. Bom, gente, então vamos continuar aqui, tá? Então, o que eu trouxe para vocês de orientações justamente para aquela mulher que é tentante e que precisa... Primeira coisa, você fazer uma análise de como está a sua alimentação. O que eu sugiro fazer? Inclusive, eu disponibilizei na Semana Livre da Endometriose o diário alimentar, tá? Todas as minhas alunas têm acesso a esse diário alimentar, que é o quê? Um papel,
onde você tem lá os dias, os horários, e você vai fazer um recordatório de como está a sua alimentação. Porque a gente pensa que a gente está comendo certo, que a gente está muito no automático. E aí, quando você coloca no papel, aí eu vou colocar no papel o que, que eu comi no café da manhã, o que eu comi no almoço, como que foi meu lanche da tarde, aí a gente começa a perceber furos. Ou seja, a gente começa a perceber que a gente come muita coisa errada. Então, a primeira coisa é ter consciência e saber aonde que está a sua maior dificuldade. Que é isso que a gente conversa muito nas mentorias, né? Tá, minha maior dificuldade, Ana, é à noite. À noite eu sinto uma fome absurda e como o que estiver na minha frente. Então, a gente tem que entender quando acontece esse momento da fome exagerada e quando que você não consegue ter controle, né? E quais são os seus pontos fracos também de alimentação? Então, o que que você costuma comer ali que a gente tem muito, gente, os vícios da alimentação. Podem perceber aí. A gente geralmente come as mesmas coisas, a gente gosta de comer as mesmas coisas. Então, se você gosta de um chocolate, geralmente você compra o mesmo chocolate. Você não compra, às vezes, vários chocolates diferentes. Geralmente você compra o mesmo, porque você sabe que aquele ali é gostoso, então a gente acaba tendo esses vícios, né? Então, é você entender isso, o primeiro passo para a mudança. Você entender, e aí muitas vezes quando eu estou lá com uma consulta com alguma aluna, eu pergunto, como que é a sua alimentação? Me fala como que é um dia seu de alimentação para eu entender. A minha alimentação é muito boa, muito saudável. E aí a gente vai descobrindo um monte de furo, de coisa que pode ser melhorada. E aí, gente, não é culpa. Não é culpa, não é sua culpa. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, noção, a gente acha que algumas coisas que a gente come são saudáveis e não são, né? Eu lembro quando eu me formei, em 2010, era super, era super saudável a gente colocar para paciente consumir nos cardápios que a gente fazia nos estágios, eu lembro, né? Eu lembro do estágio que a gente fazia o cardápio. Então a gente colocava o quê? Peito de peru no café da manhã, por exemplo. Ah, uma fatia de pão integral com 2 fatias de peito de peru. E aí no lanche da manhã a gente colocava o quê? Barrinha de cereais. Sabe aquela barrinha de cereais Nutri? Aquela barrinha de cereais. Então já se foi, né, o tempo que a gente considerava isso saudável. A gente sabe que isso não é saudável. Mas numa época atrás já era considerado. Então a gente tem às vezes esses vícios, né, que cresceram com a gente. Então é ter essa noção, tá? O primeiro passo é ter essa noção de como está a sua alimentação. E aí, gente, eu sempre falo para as minhas alunas, a mudança, ela acontece gradativa, tá? Não é da noite pro dia. Aí, entrei no programa Alimentação e Endometriose, vou fazer os cardápios aqui e vou mudar 100%. Não funciona assim, né? A gente precisa de um tempo de adaptação, a gente precisa entender o porquê que aquilo ali a gente tem que reduzir. Então, nas mentorias, nas aulas que vocês têm acesso no programa, eu explico o porquê, como fazer a substituição. Porque eu vou falar para você assim, olha, eu preciso que você reduza o glúten, tá? Então, olha lá, ó. Vou falar para Rafaela. Rafa, eu preciso que você reduza o glúten, tá? Não come mais glúten. Tá, mas a Rafa é uma pessoa que gosta de fazer um bolo, por exemplo. Ela gosta de fazer bolo, ela gosta de fazer pão. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso orientar a Rafa como que ela pode fazer um bolo saudável, um pão saudável. Eu preciso dar orientações e ferramentas para ela poder reduzir o glúten, né? Só que eu não posso simplesmente falar, corte o glúten da sua vida. Então, existem hoje estratégias que a gente pode comprar pães sem glúten no próprio mercado, existem marcas boas. Então, é orientar dessa forma. Que marca que você pode comprar? Se você gosta de fazer, tá aqui uma receitinha para você poder fazer. Deixar congelado o seu pãozinho, descongelar uma fatia de manhã quando você for tomar o seu café da manhã. Então, são essas dicas, né? É esse passo a passo que a gente tem lá no programa, tá? Ó, a pergunta da Silvia. Estou fazendo um tratamento para engravidar. Vou fazer a inseminação no mês de dezembro. Estou muito feliz. Que ótimo, Silvia. Eu espero que dê tudo certo no seu tratamento e comece a partir de amanhã já se preparar, tá? Se preparar por quê? Principalmente no processo de inseminação, não vai ser feita estimulação ovariana com você. Então você precisa de qualidade dos seus óvulos. Precisa ter qualidade dos seus óvulos e do espermatozoide do seu marido. Então, aproveita que a gente tem um tempo aí, um mês e pouquinho, antes do procedimento, e cuida da sua alimentação, tá? Eu assisti um vídeo que o leite de coco é ótimo para substituir o leite pasteurizado para quem tem endometriose. É recomendável tomar leite de coco de caixa ou se fazer o leite direto do coco é melhor? Então, Mayara, realmente isso é verdade. É muito interessante usar o leite de coco para substituir, tá? Sempre vai ser melhor o coco se você fazer o seu leite de coco in natura. Sempre.
Mas existem já marcas de leite de coco que são muito boas no mercado. Então a minha orientação é, você pode misturar os dois. Se você gosta de fazer, você sabe fazer, perfeito, né? Você pode fazer o seu próprio, inclusive você pode fazer de coco, de amêndoas, de castanha de caju, você pode escolher o tipo de leite vegetal que você vai fazer. Agora, se você não gosta de fazer, se você não sabe fazer, existem marcas boas já para se comprar no mercado, tá? Inclusive aquela marca da Copra, é muito bom o leite de coco deles, muito bom. É um sabor muito gostoso. Então, gente, esse é o primeiro passo. Depois, o que a gente tem que pensar? A gente precisa, além da gente pensar na nossa questão do como que está a nossa alimentação, como que está esse padrão alimentar, tem um fator que é muito importante, tá? Para quem está tentando engravidar, que é o quê? Ajustar o seu peso, tá? Não estou falando aqui para você fazer dietas restritivas e você ficar magérrima, não é esse o fato. O fato é que estar em sobrepeso pode ser prejudicial para a qualidade dos ovos, pode ser prejudicial para sua fertilidade. Então é assim, tentar pelo menos ficar com o seu IMC ajustado, né? Então isso é uma coisa que eu também oriento muito as alunas. Olha, vamos fazer um cálculo aqui para ver como está seu IMC. Né? A gente faz o peso pela altura, então a gente consegue descobrir como está o IMC. E aí eu dou orientação, olha, seu IMC está dando sobrepeso, seu IMC está dando obesidade, por exemplo. Então, isso é muito importante, a gente ajustar esse peso. Mesmo porque também, durante a gravidez, a gente tem uma recomendação de peso para a gravidez, o tanto que a gestante pode engordar na gravidez, né? Então é importante a gente já começar com isso, tá? Já cuidar desse peso. Como que tá o peso de vocês? Vocês acham que vocês estão acima do peso ou que está com peso normal? Inclusive, o baixo peso também é muito ruim para a fertilidade, tanto o sobrepeso quanto o baixo peso. Não é incomum eu pegar algumas alunas e algumas pacientes que estão com baixo peso. E geralmente, tanto o baixo peso quanto o sobrepeso, eles refletem muito o que? A desnutrição. Porque a desnutrição não é só relacionada com o baixo peso. A gente tem essa ideia de achar que a desnutrição é quando a pessoa é muito magra, ela está desnutrida. Não, uma pessoa com obesidade, ela pode ser desnutrida também. Uma pessoa normal, com peso normal, pode ser desnutrida também. A gente só consegue ver isso através dos exames, tá? Dos exames de sangue, para a gente poder analisar. Olha lá, eu sei fazer sim. Onde eu trabalhava, vendia leite de coco da Ades, experimentei e gostei, mas eu sei fazer o leite de coco próprio. Perfeito, melhor ainda. Se você puder fazer o seu e não comprar o artificial, o industrializado, melhor. Ana, no meu caso, ao contrário, emagreci desde que me foi diagnosticada endometriose. Gostaria de aumentar um pouco o peso, mas não consigo. Então, Kate, aí existem estratégias específicas para a gente aumentar o peso, tá? De forma geral, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente quer perder peso, a gente tem que consumir menos calorias do que a gente gasta. Tô falando de uma forma geral, tá? Para vocês entenderem. Então, esse é o processo de emagrecimento. Eu gasto 1.000 calorias por dia, eu preciso consumir até 1.000, no máximo assim, até 900 calorias por dia. Tô dando um exemplo, tá? Porque eu vou tá consumindo menos calorias do que eu gastei no dia. Com isso, acontece o processo de emagrecimento. O processo de ganho de peso é mais ou menos a mesma coisa, só que ao contrário. Você precisa comer mais do que você gasta. Então, provavelmente, seu metabolismo deve ser muito acelerado, né? E você deve estar comendo quantidades menores e quantidades que deveriam ser uma quantidade maior, entendeu? E aí, o que a gente faz muitas vezes? Para você não ficar. Muitas vezes a pessoa não aceita, né, essa quantidade de comida. Às vezes você não tem apetite, tá tudo bem. E aí existem as suplementações, né? Que a gente consegue suplementar. Para você ficar com o seu peso adequado, certo? Existem várias estratégias que você pode acrescentar no seu dia a dia que conseguem aumentar as calorias. Por exemplo, o azeite de oliva, o mel, né, que são produtos saudáveis e são calóricos, então você pode acrescentar, porque a gente tem que fazer o quê? Um aumento de calorias no seu dia a dia, na sua refeição do dia, entendeu? Para você ter esse aumento de peso, tá? Após operar, limpa os focos de endometriose, após quanto tempo depois de operar posso começar a tentar engravidar? Então, Mayara, eu já respondi essa pergunta. É o médico que vai te dizer, tá? Porque depende muito de como foi sua cirurgia, como foi o processo, se você tinha outros comprometimentos, enfim. Então, geralmente, eles pedem 90 dias, tá? Um prazo de 90 dias, porque tem que cicatrizar tudo certinho. Então, mas existem mulheres que engravidam antes de 90 dias, tá? Acontece de tudo. Estou com minha nutricionista, ela passou tudo para mim. Que ótimo, Silvia.
Muito bom. Muito, muito, muito bom. Esse preparo é muito importante, tá? Muito importante. Tapioca é inflamatório? Não, pã, não é inflamatório. Só que tem que tomar um certo cuidado porque ela é calórica e ela tende, como é carboidrato, né? Porque a farinha da mandioca é carboidrato puro. Então ela tende é, a aumentar essa glicemia muito rápido, a aumentar esse açúcar no sangue muito rápido. Então, uma sugestão que eu sempre dou é você fazer misturar a tapioca com um ovo, por exemplo, com chia, para você diminuir esse índice glicêmico dela, tá? O que mais, gente? Então, gente, esses são os primeiros passos que você deve fazer, então, para pensar na sua fertilidade. É o quê? Fazer uma análise de como está a sua alimentação, né? Pensar como está o seu peso. E aí, eu trouxe algumas dicas que eu vou dar para vocês, tá? Então, o que que eu separei aqui para falar para vocês? É, eu escuto muito, eu vejo muito, é muito comum, né? Muitas mulheres que não consomem frutas. Não consomem uma fruta no dia, às vezes, né? E já tem estudos que mostram, estudos com frutas, estudos com vegetais, que mostram que você inserir frutas, vegetais no seu dia a dia podem não só melhorar a endometriose, porque eles estão relacionados com uma diminuição aí no processo inflamatório da endometriose, porque são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes. E também potencializar a gravidez, tá? Então, qual que é a recomendação? Incluir pelo menos duas frutas no seu dia a dia, né? Uma no lanche da manhã, uma no lanche da tarde. E escolhe as frutas que você mais gosta e comece a consumir mais frutas. Isso é muito importante, tá? Principalmente para a questão das fibras. Então, quando a gente pensa ali nesses fatores, ali, nesses pilares, ingestão de fibra, ingestão de água, isso vai deixar seu intestino saudável, e aí as coisas vão se encarregando de ficar tudo em equilíbrio, entendeu? Então, começa tudo pelo intestino. Então, você dá condições ali favoráveis para o intestino com boas fontes de fibras, uma quantidade ideal de água, já é um fator importante para você começar a fazer cocô todos os dias, por exemplo, e não ter problemas intestinais, entendeu? Olá, Letícia, amo frutas. E aí, qual que é a dica para as frutas? É você variar o máximo que você puder. Porque cada grupo de frutas, então as frutas vermelhas, as frutas laranjadas, as frutas ricas em vitamina C, são frutas que têm propriedades diferentes. Então, o ideal é que você varie o máximo que você puder, tá? E aí, por que que eu sempre passo a lista de compras? Porque a gente tem a mania de comprar sempre as mesmas frutas. Então, é interessante você olhar lá no mercado, olhar lá na feira, um outro tipo de fruta, uma fruta que você nunca comeu, às vezes, e comprar e provar, né? Porque a gente precisa variar, porque a gente tem muitas vezes uma alimentação muito monótona, que é sempre comer banana e maçã e alface e tomate, por exemplo, né? De fruta você come banana e maçã e de salada você come alface e tomate. Então, a gente tem que melhorar essa variedade, tá? Quase todas as marcas de aveia contêm glúten. Mesmo assim, podemos consumir? Então, Letícia, eu já falei isso em alguma live. A aveia, ela tem. Não é que a aveia tem glúten, tá? A aveia, como ela é passada pelos processos lá industriais que processam a aveia, muitas vezes eles utilizam esses mesmos maquinários para processar coisas que têm farinha de trigo. Então, fica vestígios, fica traços de glúten. Então, por isso que a indústria tem que colocar no rótulo que tem glúten, porque pode conter traços de glúten, por exemplo. E para uma pessoa que tem a doença celíaca, que é uma doença, né, bem grave, bem inflamatória, pode ser muito prejudicial, tá? Mas de forma geral, a quantidade que tem vai ser muito irrisória, não vai fazer nenhum problema, entendeu? Se preocupa mais com não comer farinha de trigo. Agora a aveia tá liberada, tá? Não tem problema. E também existem aquelas que você vai pagar um pouquinho mais caro, que eu sei que já tem já da Nestlé, de algumas marcas que são sem glúten também, tá? Gente, então além da questão das frutas, tá? Se vocês puderem, é importantíssimo se vocês puderem, né? Eu sei que é muito mais caro, mas é interessante também fazer o consumo de frutas e vegetais orgânicos, tá? Se você não consegue comprar os vegetais orgânicos, Ana, você compra vegetais orgânicos? Não. Alguns vegetais eu compro orgânico, como por exemplo tomate, morango, que eu sei que tem uma quantidade muito maior de agrotóxico. Se você não puder comprar os orgânicos, você faz a higienização correta, tá? Para você garantir que você está tirando o máximo que você pode de agrotóxicos desse alimento, ok? Reduzir o consumo dos laticínios, de forma geral.
principalmente por conta da lactose, que pode ser inflamatória, que pode estar prejudicando também, inflamando o seu corpo. E aí a sugestão é que você comece a, em vez de você reduzir tudo, você cortar os laticínios de forma geral, você pode substituir por produtos sem lactose. Então já existem iogurtes, queijos, leite sem lactose, é uma boa dica, tá? Para você poder combater essa inflamação do corpo. Tanto para a questão da endometriose, quanto para a questão da fertilidade. Ok? Que mais, gente? É interessante você reduzir o consumo de carne vermelhas também, tá? Porque a carne vermelha ela tem esse fator inflamatório para o nosso corpo. Teve um estudo muito legal que mostrou, inclusive foi um estudo super longo, um estudo que durou mais de 40 anos, que eles compararam ao consumo de mulheres que consumiam no máximo 2 vezes na semana a carne vermelha, e o outro grupo consumia mais do que 2 vezes na semana a carne vermelha. E eles perceberam que quem consumia mais, o grupo que consumiu mais carne vermelha, teve 56% mais chance de ter lesões de endometriose ou de aumentar as lesões que já tinham, entendeu? Então é interessante a gente diminuir o consumo da carne vermelha. E aí, como que você faz? Você varia com outros tipos de proteína, né? Os ovos, frango, peixes. Os peixes são super bem-vindos porque eles têm uma quantidade interessante de gorduras boas, que é o ômega 3, que a gente quase não consome. Então é interessante, tá? Higienizar com bicarbonato é correto? Sim, pode higienizar com bicarbonato. Não tem problema nenhum, tá? Excelente. Ou um pouquinho de água sanitária também, um pouquinho de vinagre. Ok, meninas? Então, consumo de carnes vermelhas. E aí é muito interessante a gente diminuir o consumo de açúcar, igual a Ana Paula está perguntando, açúcar não pode. É interessante você diminuir o consumo de açúcares e o consumo de alimentos que contêm glúten, que tem a farinha, tá? Então, pães, bolos, essas guloseimas maravilhosas que a gente encontra na farmácia, não, na padaria. Pão doce e tudo mais. Porque isso pode causar inflamação no nosso corpo, pode ter essa alteração da glicemia, né, que é o açúcar no sangue, que pode prejudicar aí a ovulação, a implantação, tá? Outra coisa importante uma coisa que eu anotei aqui para falar para vocês também, é pensar no tipo de gorduras que vocês usam para cozinhar. Então, assim, a gente sabe que os óleos refinados não são legais, tá? Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. É interessante você usar uma gordura saudável para você cozinhar. E aí, eu recomendo o quê? Usar o azeite de oliva, por exemplo. É uma boa indicação de uma gordura saudável. De preferência, um azeite de oliva extra virgem, que tem uma acidez menor do que 0,5, tá? Que é uma gordura super saudável e você pode cozinhar sem nenhum problema. Tanto cozinhar, tanto fazer refogar, por exemplo, uma cebola para fazer o arroz, né? Igual hoje eu fiz, refoguei uma cebola para poder fazer o franguinho, que eu fiz hoje na hora do almoço. Aí usei o azeite, é uma gordura importante aí para você utilizar. E diminuir o consumo dos óleos refinados, que é o óleo de soja, de girassol, de canola, tá? Que mais que eu separei para vocês aqui? Então, em relação à alimentação, são essas dicas, tá? Que eu vou deixar para vocês, ok? E aí, só lembrando que existem outras coisas que são importantes também, que não estão relacionadas só com a alimentação, que é a atividade física, que é muito importante, né? Você fazer alguma coisa de atividade física. Eu sei que é difícil. Ana, você faz atividade física? Eu falo bastante na atividade física. Não é fácil, só que o tempo que você tiver, é interessante você se movimentar, mexer seu corpo, porque você vai ter liberação hormonal, você vai ter a atividade física, ela também é antiestrogênica, então é uma dica muito boa aí para quem quer engravidar, para quem está tentando engravidar, fazer atividade física, certo? Gente, deixa eu ver se vocês perguntaram mais algumas outras coisas aqui. Ana, encontrei massa de cuscuz sem glúten. Perfeito, Rosenilda. Cuscuz pode comer, tá? Pode usar mel no lugar do açúcar? Então, poder você pode. O que você não pode é o seguinte: você não pode substituir numa receita, por exemplo, que tinha lá, sei lá, X colheres de açúcar e você colocar essas colheres todas de mel. Aí não é interessante, tá? Então depende muito para quê e a quantidade que você vai usar. Se for uma coisa que tem como você deixar sem adoçar, você sentir o sabor do alimento, melhor. Tá? Agora, se você não consegue, aí você pode usar com moderação o açúcar, você pode usar alguma fruta para adoçar, como por exemplo a banana,
a tâmara. Farinha de arroz pode? Pode com moderação, porque é carboidrato, né? É interessante para você substituir a farinha de trigo numa receita, por exemplo, de bolo. É interessante. Só não pode, só que não é liberado, tá? Tipo, vou comer porque é farinha de arroz, não tem glúten, posso comer à vontade. Não, não pode. Posso tomar leite sem lactose, melhor cortar. Então, a minha orientação é que você possa consumir sem lactose, tá? Você pode iniciar sem lactose, sem problema nenhum. Ok? Meninas, mais alguma outra pergunta? Deixa eu relembrar vocês, tá? Vocês não aguentam mais me ver também, né? Faz o quê? 2 semanas que eu tô fazendo live todo dia. Reforçando que as inscrições se encerram agora. Temos 21, 22, 23. Temos 3 horas para acabar as inscrições do programa, tá? Meninas que estão aqui na live, que são alunas da turma 10, sejam muito bem-vindas. Muito, muito, muito bem-vindas. É um prazer ter vocês comigo. Amanhã cedo a gente já vai estar se falando pelo grupo do WhatsApp, tá? Eu sei que vão entrar outras meninas até a meia-noite, então a gente vai fechar o grupo meia-noite e amanhã cedo a gente já começa. Então amanhã cedo eu já vou enviar a suplementação para vocês. Eu vou ver se todas vocês conseguiram acesso para o Hotmart. Já vou enviar o pedido de exame de sangue e vocês já vão ter acesso ao primeiro cardápio e a lista de compras para a gente se preparar, para vocês se prepararem, para a gente começar juntas a nossa primeira mentoria, o nosso desafio, tá? O nosso desafio. A Silvia está perguntando, manda o link. O link está no meu perfil. É só você finalizar a live aqui comigo e você clicar no link azul que está no meu perfil, tá? O link está disponível até meia-noite para você se inscrever, ok? Eu tenho 40 anos, já tenho uma filha, quero eliminar somente a endometriose. Perfeito, Letícia, perfeito. Eliminar, na verdade, não é eliminar a endometriose que a gente fala, é eliminar os sintomas, né? Estar em remissão da endometriose, tá? Então, o programa vai te ajudar com isso, para você reduzir todos os seus sintomas. As cólicas menstruais, barriga inchada, cansaço, fadiga, dor na relação sexual, dor para fazer xixi, dor para fazer cocô. Esses sintomas que são os clássicos da endometriose, tá? Então, fazendo essas alternativas, fazendo essa conduta que eu vou mostrar para vocês, esse passo a passo, né, esse método, você vai conseguir diminuir todos esses sintomas, ok? Ana, a questão dos queijos, somente sem lactose ou pode consumir aqueles mais curados? Então, ou sem lactose ou os mais curados, tá? Por quê? Quanto mais curado for o queijo, menos lactose ele vai ter. Então, também é interessante, tá? Pode consumir com moderação. E aí, tudo vai depender o quê? De como que é os seus sintomas. Ah, Ana, eu como, não tenho nenhum problema. Então, ok. Ah, não, eu como e já sinto um monte de gás, sinto que minha barriga está estufada, né? Não consigo ir no banheiro, então daí é um ponto de atenção. Possivelmente você deve ter alguma intolerância, tá? Ok, meninas? Então, estou esperando vocês. Quem tiver alguma dúvida em relação ao programa, me manda um direct, tá? Que eu tô aqui para ajudar vocês, ok? E amanhã a gente vai começar, então, juntas na nossa turma 10 do programa Alimentação e Endometriose. E aí, lembrando que todas as alunas que estão aqui das turmas anteriores, nós vamos fazer uma mentoria vai ser fechada uma mentoria só para as alunas, tá? Vai ser muito legal esse encontro. Ok, meninas? Um beijo para vocês, muito grande, muito obrigada por tudo, obrigada por estar aqui comigo. E a gente se vê. Terça-feira vai ter uma live muito especial. Amanhã eu vou divulgar. Já marquem aí, tá? Terça-feira vai ter uma live muito especial com uma convidada, com uma médica muito especial. Nós vamos falar sobre fertilização in vitro e nutrição. Amanhã eu vou enviar para vocês mais detalhes, vou fazer o post, tá? E a gente se vê na terça-feira, então. Silvia, eu tô te esperando, tá bom? Clica no link azul do perfil e faz sua inscrição. Assim que você se inscrever, me manda uma mensagem no direct para eu poder te adicionar no grupo das alunas, tá? A gente tem um grupo fechadinho das alunas lá. Certo? Beijo para vocês, se cuidem e até terça-feira.